Gênesis capítulo 29, a exposição será do capítulo 29 até o verso 26 do capítulo 30. Eu vou ler de início apenas alguns versículos, vou ler o comecinho do capítulo 29 e depois os dois últimos versículos lá, 25 e 26 do capítulo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber ao rebanho, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Capítulo 30, verso de número 25. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Vamos orar. Amado Deus e Salvador, como é bom nos reunir, ó Deus, como teu povo, na tua presença, pelo intermédio de Jesus Cristo, nosso soberano Redentor, a fim de prestar culto ao teu nome e adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Nós agradecemos este privilégio de poder nos achegar ao Senhor, nos achegar junto ao trono da tua graça, na certeza de que somos recebidos pelo Senhor. Nesse momento, ó Pai Santo, nós rogamos ao Senhor que leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo. A nossa atenção esteja voltada, ó Deus Santo, apenas à palavra do Senhor. Que sejamos, ó Deus Santo, instruídos, edificados, consolados e exortados. Que o Senhor cumpra a tua vontade nessa noite, fazendo aquilo que apraz ao Senhor por meio da tua palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus no Novo Testamento ensinou aos seus discípulos que onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quando o coração do homem não encontra descanso em Deus, a Bíblia vai mostrar que ele fatalmente vai se voltar a ídolos, a falsos deuses. E os falsos ídolos não são necessariamente imagens de escultura, como muitos cristãos protestantes costumam achar. Isso também é idolatria. Mas a idolatria, essa que é vista pelos nossos olhos, com as imagens que são construídas, ela é apenas um reflexo de uma idolatria que começa mais profundamente. A idolatria que nasce no coração do homem. Lembre então, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A ideia de tesouro é daquilo que para você é mais importante. Aquilo que você abriga de mais importante no seu coração vai governar a sua vida. E por vezes, desejos acabam se tornando maus senhores. Veja bem, todas as pessoas têm desejos em seus corações, e até aí não há problema em si. O problema existe quando os desejos começam a controlar a vida do homem. Paulo ensina isso quando ele fala que todas as coisas são lícitas, mas que ele não se deixaria dominar por nenhuma delas. Porque quando os desejos controlam a ponto de as pessoas entenderem que a vida só faz sentido se elas obtiverem aquilo que elas tanto almejam, aquilo que elas tanto desejam,
elas começam então a ser controladas por ídolos no coração, em vez de ser controlados pelo Senhor. E alguém que é controlado por ídolos do coração estará sempre pecando para conseguir o que quer, ou estará pecando quando não consegue aquilo que deseja. E a história que foi narrada aqui, ela mostra ou conta 3 personagens que estão de fato envolvidos e dominados pelos desejos do seu coração. A história, a narrativa, é a narrativa da formação da família de Jacó. Lembre-se que Jacó já vem de uma família bastante complicada, nós vimos isso. A família de Jacó era bastante complicada no aspecto relacional, onde Jacó enganava pai, enganava os irmãos. O irmão era aquele que desdenhava das bênçãos do Senhor, desdenhava do pacto. Os pais tinham preferência por cada filho, e por conta de toda essa confusão e de Jacó ter tomado a bênção de Esaú, algo que já tinha sido avisado ou anunciado pelo Senhor Deus, que o mais novo ia ser maior do que o mais velho, mas ainda assim há muito pecado naquela história, e Deus usa até mesmo atos pecaminosos para levar a cabo a sua vontade. E quando então Isaac abençoa Jacó e Esaú se dá conta disso, Esaú começa a odiar o seu irmão, e agora a mãe está preocupada em perder o seu filho mais novo. Ela então diz: olha, vá para a casa de Labão. E ela termina então naquela história muito preocupada, porque ela começa a pensar que Jacó poderia fazer como o seu irmão Esaú. Esaú havia tomado 2 mulheres de fora do povo de Deus, e ela se preocupa, achando que Jacó pode fazer a mesma coisa. Então a história que nós lemos aqui, o comecinho da história, é exatamente Jacó chegando ao seu destino. Ele havia fugido para Harã, da fúria do seu irmão, e aqui então ele chega ao seu destino. O último versículo que eu li hoje, que foi ali do capítulo 30, versos 25 e 26, contam então o momento em que ele vai retornar para a sua terra. Então você tem aí em 2 capítulos o espaço de mais de 14 anos. 7 anos que Jacó vai trabalhar por uma irmã, 7 anos que Jacó vai trabalhar pela outra irmã, e nós não sabemos quanto tempo a mais se passou, mas mais de 14 anos já se passaram ou vão se passar nestes capítulos, entre a fuga de Jacó e agora então o seu retorno. E aqui então você encontra e aprende sobre o que acontece quando o coração é controlado por ídolos, em vez de ser controlado pelo Senhor. Quando o coração do homem é controlado por ídolos, em vez de ser controlado pelo Senhor, o homem fica cego. Lembra do Salmo de número 115? O Salmo 115 descreve a idolatria e a condenação do idólatra, quando o salmista vai dizer que os ídolos têm boca e não falam, têm olhos, não veem, têm ouvidos, não ouvem, e a maldição que há ali para o idólatra é que eles vão se tornar semelhantes aos ídolos do seu coração. E a cegueira, a surdez, é característica da idolatria. Então aquele que confia em ídolos fica cego. Como é que você percebe isso aqui no texto? Jacó chega ao seu destino, encontra alguns pastores, foi o texto que nós lemos, e ele pergunta ali por Labão: olha, vocês conhecem o meu parente Labão? E aí então ele diz: sim, nós conhecemos Labão, Labão está bem, a filha dele está chegando aí. Aí vem Raquel, a filha de Labão, que cuidava de ovelhas. Veja o texto então, que vai dizer o seguinte, verso 7: então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos, dai de beber às ovelhas e de apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora.
Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Jacó, ao contemplar Raquel, ele se apaixona de uma vez só. Essa mulher é linda, eu preciso dessa mulher. Jacó está apaixonado pelo que ele vê, e o restante do texto vai deixar claro que o que acontece de imediato não é amor, é atração física. Sabe aquela história de amor à primeira vista? Essa não é a história da Escritura. O amor bíblico, ele é construído. É claro que você encontra alguém e você se sente atraído. Muitas vezes, muitos casamentos começaram assim, com atração, e depois surgiu amor, desejo de constituir um lar, uma família. Mas se a atração física por si só fosse amor, não aconteceria o que acontece muitas vezes, o fato de duas pessoas se sentirem atraídas e começarem a conversar, e não bastar 10 minutos para elas entenderem que tem nada a ver comigo essa pessoa. Essa pessoa é chata, essa pessoa é enjoada, não gostei, não é o meu tipo de fato. Mas aqui você tem um homem que olha para uma mulher e agora ele está apaixonado, e o texto de fato dá a entender que é a atração física que chama a atenção pelo seguinte, veja lá, verso de número 17, veja como que Moisés vai descrever as duas mulheres, 16 e 17. Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Você percebe aqui que Moisés está de fato fazendo um contraste entre as duas mulheres. Lia não era tão vistosa quanto a sua irmã. O que Moisés está deixando bem claro aqui no texto é a respeito da aparência de Raquel, e é essa aparência que Jacó vê e imediatamente ele então se apaixona. Ele começa a desejar Raquel mais do que tudo. E como eu disse, o desejo que começa a controlar o coração, ele torna o idólatra cego. Jacó fará qualquer coisa para ter aquela mulher, e você sabe o que acontece na história, você conhece, a história é bastante conhecida. Labão aproveita-se da cegueira de Jacó a fim de fazê-lo casar com a filha mais velha, com Lia. Dê uma olhada no restante do texto, verso 11. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou a Jacó a Raquel que ele era parente do seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou ao seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o, levou-o para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Quanto você quer receber para trabalhar aqui comigo? Ora, Labão tinha 2 filhas. É nesse momento que Moisés descreve as duas. Uma formosa de porte e de semblante, a outra nem tanto. E aí então no versículo 18, Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por sua filha mais moça, Raquel. Perceba o que Labão tem no seu coração. Melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava.
Ele serve 7 anos desejando estar com essa mulher. E quando o texto então está nesse clímax, você tem a comprovação desse desejo carnal de Jacó. Veja o verso 21. Disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Talvez algum irmão tenha aqui a Bíblia na versão corrigida. E a Bíblia na versão corrigida descreve de forma bem mais literal esse texto. E é exatamente o sentido do termo hebraico que aparece aqui. A Bíblia corrigida diz: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu entre nela. Exatamente isso. Se você tiver depois a Bíblia corrigida, você dê uma olhada. Este homem está 7 anos olhando para aquela mulher, ele deseja essa mulher, e ele está tão cego de desejo, que o pai da moça pega a irmã mais velha, entrega a Jacó, que durante 7 anos esteve olhando para esta mulher, que era formosa de porte e de semblante, diferente da sua irmã, e não se dá conta que está deitando com a irmã errada. E alguns eu já vi dizendo, possivelmente estivesse bêbado, né? Não sei. O texto não diz que ele estava bêbado. O que você percebe no texto, e se você lembrar de um contraste do que está acontecendo lá atrás na história, ele está de fato cego. Você se lembra por que foi, ou como foi, que Jacó e a sua mãe enganaram o pai dele? O pai dele estava cego. Ele estava cego fisicamente, ele não conseguia enxergar diferente, tanto que ele não distinguia muito bem os filhos, mas ele também estava cego espiritualmente, como eu demonstrei. Ele estava deixando de lado o plano de Deus e querendo estabelecer o seu próprio plano, porque ele amava o seu filho mais velho, e ele queria fazer diferente daquilo que Deus havia determinado. Ele queria que a bênção fosse para o seu filho mais velho. Cego fisicamente, cego espiritualmente, ironicamente, Jacó é enganado por conta da sua cegueira. Ele se deita com ela. Veja o que o texto vai mostrar. 22. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar, deu um banquete. À noite conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste. Jacó está provando do seu próprio expediente. O enganador, lembre-se que Jacó significa enganador. O enganador está sendo enganado. Aquele que passava outros para trás, provou do seu próprio expediente, do seu próprio veneno, como dizem alguns. Ele é passado para trás pelo seu sogro. E Jacó, tendo o coração controlado pelo desejo de ter a Raquel, ignora o fato de que ele já estava casado, de que Deus, em sua providência, usando o pecado de Labão, deu a ele uma esposa chamada Lia. O problema é que muitas vezes nós olhamos para esse texto e começamos a romantizar o texto, dizendo: mas está errado, que negócio é esse? Ele não gostava dela, ele casou enganado. Às vezes eu encontro casais em aconselhamento que estão querendo se separar, e muitas vezes a história começa assim: pastor, olha, nós casamos muito jovens, a gente não sabia muito bem o que estava fazendo. E geralmente eu começo com esse texto, porque quando alguém chega dizendo: olha, eu não sabia o que eu estava fazendo, a próxima fala vai ser: olha, eu não amava, eu casei enganado, foi um erro, eu preciso separar. E alguns olham para esse texto dizendo exatamente isso: olha,
está errado, ele de fato amava a outra. É injusto ele ficar com a irmã mais velha, mas ele fica. Ela é a esposa dele. E agora, porque ele ama a outra e deseja a outra, e aquilo controla o coração dele, ele estabelece uma bigamia, pecado contra Deus. A cegueira da idolatria faz com que você peque contra o Senhor, e então ele se propõe a trabalhar mais 7 anos pela filha mais nova. Então ele está pecando por causa do desejo que controla o seu coração. E a pergunta aqui é: quantas vezes você ficou cego por conta daquilo que você deseja? Quantas vezes os desejos por alguma coisa controlaram o seu coração de tal forma que você não se importou em pecar contra o Senhor Deus para ter aquilo que você estava então desejando? Jacó, como eu estou mostrando, tem na beleza de Raquel o objeto do seu desejo. E veja, não há problema em si querer ter uma esposa bonita. Isso não é pecado em si, certo? Não deve ser o primeiro critério para arrumar esposa. Mas não há pecado em querer ter uma esposa bonita. Mas a Escritura vai ser clara ao mostrar, por exemplo, que a beleza ela é passageira. Quando alguém estabelece uma relação baseada somente naquilo que os olhos estão vendo, daqui a pouco vai acabar. Daqui a pouco não tem mais o que olhar. Não, eu costumo brincar, acredite se quiser, eu fui um pouquinho mais bonitinho. Eu tinha cabelo. Quem casa por aquilo que vê, já se decepciona. E há muitas pessoas estabelecendo relacionamentos assim. Há jovens que, ao pensar em estabelecer a sua família, pensam primeiramente na beleza. Um esposo apessoado, uma esposa de encher os olhos, de parar o trânsito. Ou ainda outros critérios, alguém que possa trazer estabilidade, a tão esperada estabilidade. E de novo eu enfatizo, essas coisas não são necessariamente ruins. Mas quando você coloca nelas o coração, você não liga, por exemplo, para aquele que vai ser o marido e que é o que vai prover a tal da estabilidade, se ele é crente ou não. Não importa. O que importa é que é trabalhador e que vai trazer estabilidade. Não importa se aquela moça não é crente e não tem ideia do que é submeter-se ao marido como a igreja se submete a Cristo. O que importa é que ela é bonita. E aí então, por causa de desejos do coração, princípios e mandamentos bíblicos vão sendo colocados de lado, porque nós estamos focados naquilo que nós tanto desejamos. E isso não é só nos relacionamentos, isso é em qualquer área da vida. Se você tiver no dinheiro aquilo que controla o seu coração, você vai ficar cego para sua família, para os seus amigos. Você vai focar tanto no dinheiro que você não vai se importar, por exemplo, em quebrar o dia do Senhor para ter um pouquinho mais, ou de não descansar nunca, o que é pecado, para ter um pouquinho mais. Aquilo que controla o seu coração vai te deixar cego para as outras coisas. É isso que você percebe aqui então em Jacó. E como eu disse, ficam também surdos, né? Não adianta, tem gente que vai chegar do lado, vai dizer: não faça isso, não é assim. Nós não ouvimos. Nós temos diante de nós aquilo que nós almejamos. Sabe aquela figura do burrinho com uma cenoura aqui à frente e que continua caminhando buscando a sua cenourinha e nunca alcança e continua caminhando por conta daquilo? O idólatra é mais ou menos assim. Ele tem diante de si o seu desejo. Aquele desejo pecaminoso faz com que ele ande, faz com que ele se mova, mas é só algo pecaminoso que está controlando o seu coração e o fazendo ignorar outras coisas. Cuidado
com a idolatria do coração. Mulheres com seus desejos de ficarem bonitas, segundo o padrão desse mundo, e que começam então depois a desenvolver problemas, bulimia, anorexia, porque querem muito a beleza, querem muito se alimentar. No caso da anorexia, o que é que controla? E ficam cegos para o fato de: isso vai me trazer problema, isso vai me trazer doença, isso vai me causar algum problema. Um coração dominado pelo dinheiro, como eu disse, está cego para as bênçãos que o Senhor já concedeu, e em vez de contentamento, há sempre a busca de mais. E aí então eles ficam cegos para as necessidades mais óbvias do cônjuge, dos filhos, porque só há tempo para ganhar dinheiro. Somente governado por Jesus Cristo você pode enxergar perfeitamente. Jesus é aquele que dá vista aos cegos. Jesus é aquele cuja palavra ilumina o caminho. Jesus é aquele que pode tirar a venda dos olhos, para que o pecador, cego por seus desejos, consiga agora olhar para o Pai e olhar para o próximo, cumprindo o mandamento de amar ao Senhor e de amar aqueles que estão à sua volta. Porque quando nós somos iluminados por Jesus, quando nós temos os nossos olhos abertos por Cristo, nós podemos amar a Deus e amar ao próximo. Mas dominados por ídolos, nós vamos desprezar a Deus, nós vamos nos utilizar das pessoas. As pessoas servirão enquanto elas puderem ser uma ponte aí para a satisfação do meu coração. Então, quando o coração é dominado por ídolos, você fica cego. Mas o texto mostra também que quando o coração é dominado por ídolos, você nunca se satisfaz. Veja só, Jacó está casado, ele tem 2 mulheres, certo? O texto vai dizer isso. Dá uma olhada lá no versículo 28. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Ao fim desses anos, ele então está com as 2 mulheres. Na verdade, ele casou e trabalhou mais 7 anos. Raquel era a esposa amada, Lia era desprezada. Raquel tinha a atenção do seu marido, e isso não basta. Ela quer mais, porque mesmo gozando de tal prestígio, a vida de Raquel não encontra satisfação, porque Deus abençoou a sua irmã, e a sua irmã começou a ter filhos. Ela começou a ter um filho atrás do outro, e quando ela já tinha ali 4 filhos, Raquel está desesperada. Veja o que diz aí o verso 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E agora você tem esta mulher que tinha o amor do seu marido, certo? Apesar de ser a segunda esposa, irada com o fato de não ter filhos. Veja o que vai dizer o capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Eu preciso disso. Se você não me der filhos, eu morro. Você quer expressão mais idólatra do que essa? Filhos são bênção. A Escritura diz isso. Herança do Senhor são os filhos. Mas nem mesmo os filhos, ou o desejo por filhos, pode controlar o coração, porque um coração controlado por esse desejo vai se frustrar em algum momento. Vai se frustrar. Esta mulher está irada.
está irada com o fato de ser estéril, ela briga com o seu marido: me dê filhos. Ela é repreendida pelo seu marido, veja só. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Agora, a ira de Raquel, em última instância, não é com Jacó. A ira de Raquel, em última instância, é com o Senhor Deus. Jacó está chamando ela à realidade. Quem te impediu de frutificar não fui eu. Quem te impediu de frutificar foi o Senhor Deus. É aquele que abre e aquele que fecha a madre. É aquele que faz da estéril mãe de filhos. Ele abre a madre a hora que ele quiser. Mas essa mulher não se contenta com o fato de não ter filhos, e por isso então ela está irada. E a idolatria sempre vai levar a pecado, a mais pecados, né? A idolatria já é pecado. Mas veja o que vai acontecer aqui nessa história. Diz aí no versículo 3: respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Quando Jacó casou com Lia, Labão deu como serva de Lia uma escrava chamada Zilpa. Quando Raquel foi entregue como esposa, Labão deu outra serva de nome Bila. E então cada uma tem a sua serva. E Raquel está tão cega pelo desejo de ter filhos, que ela propõe a Jacó o seguinte: vamos ter um filho com a serva, com a escrava, e eu vou trazer filhos ao meu colo por meio da escrava. Já pensou o que é isso? Ela está entregando o seu marido para mais um relacionamento. Eram 2, agora são 3. Eram 2 mulheres, agora vem a terceira. Mas qual é o desejo? Eu preciso ter filhos, que eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Veja o texto, continua, diz assim: assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, preste atenção agora para a cegueira e da idolatria. Você vê cegueira também em Raquel. Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Ele chamou Dan. Não parece com aquele texto em que Davi está afundado no pecado, escondendo o seu pecado, e na descrição que ele faz no Salmo, dizendo que sofria e gemia dia e noite, e então o profeta chega diante dele e conta aquela história: olha, tinha um homem que tinha uma ovelha, e tinha um outro que tinha muitas ovelhas, e então este homem que tinha muitas ovelhas recebeu um visitante, e ao invés de oferecer uma das suas ovelhas, pegou a ovelhinha daquele que tinha só uma e serviu para o visitante. E Jacó, em meio a todo o seu pecado, diz: tão certo quanto vive o Senhor, este homem tem que morrer. Ele está em pecado, mas ele profere o seu julgamento. Ele chama o Senhor para julgar aquele homem terrível que ele descobriu ser ele. Você é o homem. Essa mulher entrega o seu marido para outra e diz: Deus me ouviu. Deus me ouviu. Mas volte lá. Diz ainda: concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Em nome de ter filhos, ela compete. Eu vou ganhar, eu vou prevalecer contra a minha irmã. Agora veja que interessante, ela é estéril. Ela peca para ter filhos, ela oferece a sua serva, e agora
entre aspas, ela tem 2 filhos da sua serva, que está no seu colo ali. Mas finalmente o Senhor dará um filho a essa mulher. O Senhor vai abençoá-la. E veja o que vai dizer lá no verso de número 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Imagine uma mulher que está há anos, querendo um filho. E já se passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos. E de repente ela fica grávida. Talvez você tenha conhecido alguma história assim. Histórias assim são até comuns. Como é que está o coração de alguém que espera tanto tempo por um filho? Bom, veja o coração dela. Diz o texto: ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Acertadamente, ela está atribuindo a Deus a bênção de ter tido um filho. É Deus quem abre a madre. Não foi isso que Jacó falou com ela, repreendendo: e acaso eu estou no lugar de Deus, que impediu você de frutificar? E agora ele está falando: Deus me deu um filho. Mas diz o texto: ele chamou José. José significa o Senhor acrescentou. E aí ela diz mais, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Onde está a satisfação? Ela não tem satisfação com aquele filho. Ela precisa de mais. Eu quero outro filho. Eu sei que o Senhor me deu um, mas eu preciso de mais filho. Lembra? Dá-me filhos, senão eu morro. A idolatria leva o idólatra a uma situação onde ele nunca está satisfeito, porque quando o coração é governado por ídolos, nada será suficiente. E você sabe, né, a ironia de tudo isso. Aquela que havia dito: me dê filhos, senão eu morro, morreu no parto do segundo filho. No nascimento de Benoni, que foi o nome que ela deu, filho da minha amargura. Menino que só não ficou com esse nome terrível, porque Jacó mudou para Benjamim. E é por isso que você tem Benjamim aí na Bíblia. O final da idolatria é sempre a morte. E o texto nos mostra exatamente esta ironia. Olha, se eu não tiver filho, eu morro. Toma um filho. Morreu. Morreu no parto. Morreu ao dar à luz. Meus irmãos, lá em Eclesiastes 5:10, Salomão diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Isso também é vaidade. Esse é o retrato da idolatria. Porque isso não é verdade somente com o dinheiro. Isso é verdade com qualquer coisa que governe o seu coração. Se os seus desejos se tornaram ídolos, você não estará satisfeito com nada. Não haverá contentamento no seu coração. Sempre haverá, sabe o quê? Mas eu preciso de só mais um pouquinho. Olha, sabe criança, quando você dá doce, e aí você fala: vai ser só esse pouco aí que você vai, e aí termina o doce, você fala: mas só mais um pouco. Ou quando você chega e o filho brincou o dia inteiro, né? E você fala: está na hora de ir embora. Já? Só mais um pouquinho. Não tem assim satisfação? Pois é, o idólatra é assim. O idólatra é aquele de só mais um pouquinho. Eu preciso de só mais um pouco. E aí, só mais um pouquinho de dinheiro. Só mais um pouquinho. Só mais um pouco de conforto. Só mais um pouco de respeito. Dinheiro, conforto, respeito. Há problema nisso? Nenhum.
Mas quando você não está satisfeito com o que você tem, você peca para ter dinheiro. Você se ira quando alguém tira o seu conforto. Quando você chega em casa e está doido para tirar aquela soneca porque você está cansado, e isso é lícito, e alguém ou o filho vai lá e começa a fazer bagunça dentro de casa, e você acorda com raiva, irada, a ponto de matar um e quase xingar. Esse é o desejo que está governando o coração. Quando o amor pelo respeito governa a sua vida, e eu acho que todos aqui desejam ser respeitados, não há problema nisso. Mas quando o amor por ser respeitado toma conta do coração, você não consegue cumprir aquilo que Jesus diz. Por exemplo, se alguém te bater numa face, dê a outra, porque eu preciso de respeito. E se alguém tira o meu respeito, eu estou a ponto de brigar por ele. Eu me vingo. Como nunca se está satisfeito, sempre se está pronto para pecar, para conseguir o que almeja, e um coração governado por ídolos nunca consegue ser grato por aquilo que já tem. Então, ao invés de olhar para a vida e pensar quanto que Deus já me deu, sempre é o que eu quero mais. Quero mais. Acrescente o Senhor mais. Nunca tem obrigado por aquilo que eu já tenho, obrigado pelas bênçãos do Senhor. Eu tenho contentamento com o Senhor, com aquilo que o Senhor tem me dado. E é por isso que Cristo precisa governar o seu coração por completo. É por isso que é preciso se arrepender da idolatria no coração, porque só em Jesus Cristo, só nele, existe verdadeira satisfação. O idólatra é sedento, é aquele sedento que quanto mais água bebe, mais água quer. Mas se ele encontrar Cristo, a água da vida, ele nunca mais vai ter sede. Se ele encontrar Cristo, o pão da vida, ele nunca mais terá fome. Ele estará satisfeito. Ele dirá: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Humilhado, exaltado, fome, abundância. Sabe por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus satisfaz o coração do homem, e só Jesus satisfaz o coração do homem. Mas quando o seu coração é governado por ídolos, você peca cada vez mais e não consegue o que você quer. E aí então você tem uma terceira personagem aqui do texto, que é Lia. Lia, a esposa dada a Jacó pela providência de Deus, a esposa legítima daquele homem. O problema dela era qual? O marido dela não a amava. O marido dela preferia a sua irmã, o marido a desprezava, e aí então começa uma incessante luta pelo amor do marido, porque para ela, o que vale a pena na vida é o amor do marido, porque se eu não tiver o amor do meu marido, não vale a pena viver. Eu necessito do amor do meu marido, e ela está pronta a pecar pelo amor do marido. Como eu disse, filhos são bênção do Senhor. Mas quando você tem filhos com motivações erradas e egoístas, aquilo se torna um problema. E é isso que acontece com esta mulher. Volte lá um pouquinho, no capítulo de número 29. A partir do verso 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Veja então, ela tem a bênção de Deus de ter filhos. Mas como é que ela enxerga essa bênção? Filho é bênção em qualquer aspecto. Mas como é que você enxerga a bênção? Diz aí o texto: concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido.
Meu marido vai me amar, eu dei um filho para ele, minha irmã não dá nada. Agora este homem vai me amar. Verso 33, concebeu outra vez, deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que eu era preterido e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. 34, outra vez concebeu Lia, deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo verso 30, Raquel agora começa a ter filhos, certo? Por meio da sua serva. Então olha a confusão da família. Essa mulher tem filhos, Raquel não tem. Raquel também quer filhos. Agora ela está concebendo vários. Raquel diz: bom, eu não tenho, tome aqui a minha serva. Enquanto isso acontece, Lia para de dar filho. E aí quando ela para de dar filho, sabe o que ela faz? Veja aí o texto, versículo de número 9. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, deu a Jacó por mulher. Ou seja, pelo amor do seu marido, preste atenção nisso, para ter o amor do marido, ela oferece outra mulher ao marido. Porque ela acha que se ela tiver muitos filhos, o seu marido a amará. É uma loucura isso. É uma loucura completa. E então diz o texto lá, que lá no verso de número 11, disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Esse foi o filho de Zilpa. Lá no verso 13, então disse Lia: é minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Lhe chamou Azer. Cada filho que nasce, o dela, os 4, agora os 2 dessa sua serva, ela fica feliz. Eu estou competindo, eu estou ganhando, meu marido irá me amar. E o desejo pelo amor do marido é algo que controla tanto o seu coração, que ela chega agora a alugar o seu marido. Essa é uma das histórias mais malucas que eu já vi aqui nas famílias da Bíblia. Veja aí o texto, verso 14. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, achou mandrágoras no campo, trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me as mandrágoras do teu filho. Respondeu ela: achas pouco ter me levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Essa mulher está a ponto agora de chegar a se humilhar para ter um pouco de carinho, de amor do seu marido. Diz assim o texto, verso 17: ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Agora perceba a expressão. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. Deus me recompensou, porque eu entreguei a minha serva para se deitar com ele, pelo adultério. E o texto continua: e Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho e disse: Deus me concebeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo o meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou Zebulon. A única coisa que essa mulher enxerga na vida é o amor do seu marido, é a razão da sua vida. Ela peca o tempo todo, ela está controlada pelos desejos do seu coração, e ela então entrega o seu marido para sua serva para ter mais filho. Ela aluga o seu marido por mandrágoras. Ela tem filho com motivações erradas: se eu tiver mais filho, esse homem vai me amar. E essa busca incessante
para satisfazer o desejo do coração, acaba fazendo dessa mulher cada vez mais infeliz. Porque quando ídolos governam o seu coração, expectativas são criadas, e quando elas não são alcançadas, frustração, tristeza, ira, ansiedade, pecados e mais pecados. Os ídolos prometem muito, mas eles não têm condição de cumprir aquilo que eles prometem. Não fique refém, então, achando que você só vai ser feliz se você tiver o amor de alguém, seja de uma mulher, da esposa, do marido, seja do filho, seja do pai. Sabe por quê? Primeiro, porque nós não sabemos se nós vamos ser correspondidos naquilo que nós queremos. Eu amo a pessoa pode não me amar. E segundo, ainda que você tenha a pessoa ao seu lado, quanto tempo nós temos de vida? Quanto tempo o Senhor me dará ao lado da minha esposa? Quanto tempo o Senhor me dará ao lado dos meus filhos? A verdade é que nós não sabemos. E se entendermos e formos controlados pelo desejo de que a nossa alegria depende de pessoas, nós estaremos o tempo todo desesperados de perder pessoas. Nós vamos brigar por pessoas. Nós vamos frustrar pessoas. Pessoas são importantes. Pais, filhos, marido, mulher, amigos. Mas eles não podem controlar o coração, porque senão sempre haverá tristeza. Aquele que ama o dinheiro, e agora na crise financeira, o que será do meu dinheiro? E agora que o dólar aumentou? E agora que as bolsas... Aquele que acha que o dinheiro é tudo na sua vida e vive preocupado com o dinheiro, ele peca para ter, mas ele perde. Aquele que ama a sua capacidade intelectual, fica preocupado, qualquer doença mínima ali pode tirar a nossa capacidade. Por conta da fragilidade do ídolo, o coração do idólatra nunca estará em paz, nunca. O coração só encontra descanso em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, você pode encontrar descanso, mesmo que você não consiga aquilo que você está almejando. Você consegue depositar isso aos pés de Cristo. E você consegue orar ao Senhor, se é algo lícito, dizendo: seja feita a tua vontade. Ao perder pessoas queridas, você pode fazer como Jó. Você tem dúvida de que Jó amava os seus filhos? O texto começa dizendo que Jó oferecia todos os dias sacrifício pelos seus filhos. Quem sabe um filho meu não tenha pecado, mas quando Deus tirou os seus filhos, Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não se desespera dizendo: eu vou morrer sem os meus filhos, acabou a minha vida. Não. Porque um coração que está firmado em Cristo, ainda que experimente tristezas por conta de partida de queridos, pai, mãe, irmãos, filhos, encontra descanso, encontra amparo, encontra consolo, porque Jesus é aquele que de fato satisfaz. E se você estiver firmado nele, você vai fazer planos, expressando os seus desejos, mas sempre esperando nele, esperando naquele cujos caminhos são mais altos que os seus caminhos, cujos pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. O texto então mostra que quando o seu coração é governado por ídolos, você fica cego. Como eu disse, o idólatra só consegue enxergar o desejo do seu coração. Ele desonra a Deus, ele usa o próximo. Você nunca se satisfaz, tal como aquele que tenta matar a sede bebendo água salgada. Quanto mais
o idólatra tem, mais ele vai querer. E quando o coração é governado por ídolos, você peca cada vez mais e nunca consegue o que você quer, porque você quer sempre mais. E você não consegue porque promessas dos ídolos são falsas. Só um coração governado por Cristo enxerga claramente, está satisfeito e vive para a glória dele, a despeito das circunstâncias. E se você estava bem atento aqui à lista de filhos de Lia, você percebeu que eu citei apenas 3 pelo nome: Rúben, Simeão e Levi. Lia teve um 4º filho, volta lá no capítulo 29, no verso 35, de novo, concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei ao Senhor. Ele chamou Judá. E se você já cantou muito que Jesus é o leão da tribo de Judá, você precisa entender aqui aquilo que eu estou afirmando desde o princípio. Ainda que Labão tenha pecado e enganado a Jacó, Deus deu aquela mulher a ele, porque foi por meio de Lia que veio o Redentor. Eu sei que o filho de Raquel foi usado por Deus a fim de preservar o povo, José, mas a redenção vem pelo filho de Lia. Não tenha dúvidas de que, ainda enganado, Jacó casou com a mulher que Deus queria que ele casasse. Deus está controlando a história. Não há acidentes para Deus. O Redentor virá da mulher que ele não amava. Foi o único em que ela lembrou de louvar ao Senhor. E é somente no leão da tribo de Judá, no descendente de Davi, que se assentará no trono, que você pode ter e viver uma vida em abundância. Como eu disse, citando Isaías, Deus vai afirmar que os caminhos dele não são os nossos, os pensamentos dele não são os nossos. É somente nesse que procede de Judá que você encontra sentido para a sua vida. Se você não estiver em Cristo, se você estiver afastado de Cristo, você vai continuar o tempo todo correndo atrás do vento, para utilizar a expressão que Salomão usa lá em Eclesiastes. Você vai trabalhar, vai constituir família, talvez será bem sucedido, talvez terá grandes conquistas, mas no final de tudo, você vai descobrir que tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Ao passo que, se você estiver em Cristo, você viverá uma vida em abundância. Ainda que tudo falte, você encontrará sempre satisfação verdadeira no bendito Filho de Deus.